Amém? É com essa palavra que queremos contar nesse momento, com a palavra de Deus. E o nosso desejo de oração é que o Senhor fale profundamente as nossas vidas. Amém? E Ele tem todo o poder para isso. Quantos creem assim? Amém. Ele é capaz de usar até a mim, né? Até a mim. Amém. Seja assim. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 14. Agora, nos últimos tempos, tivemos o lançamento de um filme que aborda o trecho de Êxodo. Há poucos domingos atrás, o pastor Valdo pregou no texto, acho que até no mesmo texto, e agora nessa noite queremos perceber o que Deus tem a nos falar, né, ainda nesse texto, da saída do povo hebreu lá do Egito, quando lá eram escravos, vivendo aqueles tempos de crise, e de alguma forma aplicar às nossas vidas algumas lições que temos em tempos de crise.
Cada um de nós aqui tem uma necessidade, um anseio da alma, mesmo um conflito, um problema, uma notícia, uma condição de saúde, alguma coisa que preocupa as nossas vidas. Se não nós diretamente, algum dos nossos, né? Às vezes um filho, um neto, e quando mexe em alguma coisa no sistema próximo de nós, mexe conosco também. A crise também é nossa. E a palavra de Deus é rica em nos dar lições de como reagir ou do que absorver desses momentos de crise, de maneira que tenhamos uma vida que agrade ao Senhor, uma vida abundante, uma vida vitoriosa. Então, quero nesse momento ler com os irmãos, a partir do capítulo 14, a partir do verso 10 até o verso 31. Vamos ler. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes parecia noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, e se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. O Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas fizeram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Novamente, a palavra de Deus faça ser feito poderoso em nossas vidas e corações. Amém. Estamos ali diante de uma crise, né? Uma crise que não começou quando o povo passa a sair do Egito.
mas uma crise já antiga, desde quando começaram a ser escravos ali naquele lugar. Momento de grande crise, de dificuldade. Eu não sei, a não ser por ler livros, como ou ver filmes, né? Situações de escravidão, situações em que você não é dono de si mesmo, mas alguém é dono das suas vontades, alguém que exerce poder e força sobre você, que manda o que você deve fazer, e o exercício da força também é um exercício de violência, né? Vez por outra você é açoitado, a sua casa vilipendiada, a sua vida, a sua identidade, o seu povo, não há mais identidade de povo, nem identidade de indivíduo, individual. Ali eles estão num momento de crise. Nós, como introduzi no início dessa palavra, também vivemos as nossas crises, não é mesmo? Na psicologia, em particular na psicologia do desenvolvimento, o conceito de crise é explicado como toda situação de mudança a nível biológico, psicológico, social, que exige da pessoa ou do grupo um esforço suplementar para manter o equilíbrio ou estabilidade emocional. Então, algo acontece na sua saúde, no seu convívio social, nas suas finanças, na sua vida, que muda aquela situação de equilíbrio, antes equilíbrio, para uma situação de desequilíbrio. Corresponde ao momento da vida de uma pessoa, de um grupo em que há ruptura, uma situação de equilíbrio, ou homeostase, né? Como dizem, e perda ou mudança dos elementos estabilizadores habituais. Ou seja, nós estamos andando num caminho e de repente aquele cenário de estabilidade muda completamente, se perde o seu chão. Esse é um momento de crise. A evolução de uma crise pode ser benéfica ou maléfica, dependendo dos fatores que podem ser tanto externos como internos. Toda crise conduz necessariamente a um momento de vulnerabilidade. Mas nem toda crise é necessariamente um momento de risco. Né? Pode eventualmente evoluir negativamente quando os recursos pessoais são diminuídos e a intensidade do estresse vivenciado pela pessoa ultrapassa a sua capacidade de adaptação e reação. Então, esse é um conceito. Né? Então, as suas forças vão acabando, a sua energia vai se esvaindo e aquela crise vai tomando conta de você. A crise é vista de igual modo como uma situação também de crescimento, dependendo da maneira como é vista, vivenciada. A evolução favorável de uma crise conduz a um crescimento, a criação de novos equilíbrios, ao reforço da pessoa, da sua capacidade de reação a situações menos agradáveis. Assim, a crise pode evoluir no sentido da regressão do indivíduo, né? Quando a pessoa não consegue ultrapassar aquela situação, ou no sentido do desenvolvimento, quando aquela crise é favoravelmente vivida. Estamos juntos até aqui? Ok. Então estamos num momento de crise. Podemos viver aquela crise de maneira que nós regridamos e não conseguir vencê-la, ou enxergamos a crise como um momento, alguma coisa precisa mudar na minha vida, algum prisma da minha vida, algum ajuste eu preciso fazer para que esse momento de crise constitua crescimento, evolução, amadurecimento da minha vida e daqueles que estão comigo. É fato que nossa vida é sujeita a crises. Se avaliarmos com profundidade situações que vivemos, os dilemas, necessidades físicas, emocionais, espirituais, se avaliarmos a situação do mundo, se olharmos para aqui a palavra de Deus, chegaremos à conclusão a respeito do caos, né? Do caos em que estamos inseridos. Na sociedade, muitas vezes a crise ainda não chegou, mas a sociedade, as demandas da sociedade vêm se infiltrando na nossa casa, na nossa mente, no nosso coração, que são aspectos de uma vulnerabilidade. Então eu gostaria de olhar para esse texto e aprender com ele as diferentes lições que Deus nos ensina nos momentos de crise. A primeira lição que eu gostaria de salientar é a lição da confiança. Confiança.
O momento de crise é um momento de confiar. Confiar em quê? Confiar em quem? Acho que os irmãos já têm a resposta certa. Nós muitas vezes temos respostas certas para as nossas questões, mas essas respostas não se tornam ações práticas na nossa vida. Então precisamos confiar em Deus. Versos 22 e 23, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhes foram ao muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Essa história não é epopeia, essa história é uma coisa assim incrível. Muitos historiadores dizem que é um relato mítico, como se fosse uma história que inventaram, assim, que aumentaram para que o fato histórico da saída do povo hebreu do Egito fosse tomado por uma espiritualidade, por algo assim mitológico, não é? E de fato nós que cremos na palavra de Deus, cremos exatamente como aconteceu. Aquele povo viu um mar fechado, de repente Moisés levanta a sua mão, ordena ao mar que o mar se abre. Alguns historiadores vão dizer que na verdade aconteceu um fenômeno geográfico ou da natureza, em que o mar cedeu as suas águas, de maneira que as águas estavam assim no nível das canelas das pessoas. Então, facilmente as pessoas poderiam ali atravessar. Eu posso crer nisso. Não pode crer nisso? Ainda que eu cresça nisso, mais milagroso, poderoso e tremendo seria saber que todo o exército foi afogado com água no nível da canela. Amém? É isso. Agora a palavra de Deus nos afirma que Moisés abriu o mar pelo poder que há em nosso Deus, em Jeová, abriu aquele mar, e o mar uma vez aberto, aquele povo pela fé entrou naquele mar, e ao olhar para trás viu aquele exército poderoso de Faraó ser todo tomado pelas águas, né? Não sobrou nenhum. A confiança é o ato de deixar de analisar se um fato é ou não verdadeiro, entregando essa análise à fonte de onde provém a informação e simplesmente se absorve a informação. Confiança é o ato de deixar de analisar. Eu fico pensando, Deus vai me será? Eu vou pensar bem, vai ter uma, eu não sei o que fazer, as coisas não vai dar certo. Isso não é confiança. Confiança é simplesmente se parar de fazer pergunta, analisar e dar os créditos de tudo aquilo que vai acontecer à fonte que emitiu a informação de que aquilo vai acontecer. Isso é confiar. Confiar é se entregar. E está muito próximo de crer, não é verdade? Porque se você crê, uma coisa é acreditar, outra coisa é crer. Se você crê na fonte de informação daquele aquele imperativo, você simplesmente realiza, porque você crê que a fonte de informação é fidedigna e é poderosa para executar tudo aquilo como ele falou. Então aquele povo creu e confiou. Nos momentos de crise, deve ouvir a orientação de Deus, tão somente confiar e agir segundo a voz de Deus. Confiança é o resultado do conhecimento sobre alguém. Como é que eu vou confiar em Deus se eu mesmo o conheço? Não é mesmo? Deus se dá a conhecer a cada um de nós. Eu gosto muito do texto de Hebreus que diz que Deus, a minha boca vai secando, que quanto mais vento aqui, mais vai secando, né? Eu sou o que estou falando. Com licença, tá? Deus se deu a conhecer através da natureza. Primeiro Romanos diz que todo mundo aqui é indesculpável ao olhar e contemplar a natureza, porque nisso já se revela a natureza de um Deus Criador e infinitamente poderoso. Amém? E Hebreus diz que Deus também se revela através dos profetas.
profetas. Os profetas muitas vezes falaram em nome de Deus. E aquelas palavras que foram proferidas aconteceram a bom tempo, porque Deus, o controlador da história, usava os profetas. Hebreus também diz que Deus continua se revelando através das Escrituras. Então Deus se revelou aos profetas, se revelou através das Escrituras. E como lemos aqui, a palavra de Deus é poderosa para discernir aquilo que nós não conseguimos discernir com a nossa mente, mas as coisas espirituais com o poder espiritual do nosso Deus. E Hebreus continua falando que Deus então se revelou através da natureza, da criação, dos profetas, da palavra, e se revela completamente, totalmente em Jesus Cristo, que é a revelação máxima de Deus à humanidade. Deus está se revelando a você nessa noite. Uma vez que Deus se revela a você, Deus não é um Deus simplesmente histórico, como descrito aqui, através dos profetas, aquilo que podemos ler nas Escrituras, mas nosso Deus é um Deus tremendamente pessoal, que fala e se relaciona com cada um de nós. Então, nos momentos de crise, nós podemos confiar nesse Deus, porque o conhecemos, tal qual Ele é. E nosso Deus é poderoso, nosso Deus é um Deus de amor eterno, nosso Deus é justo, o nosso Deus é bondoso, é compassivo, o nosso Deus é dono da natureza e Ele controla todas as coisas. Então a nossa vida não está jogada ao favor dos ventos, mas ela é dirigida pelo poder de um Deus que tudo cuida. Amém? Fica mais fácil confiar. Amém? Os momentos de crise são momentos de confiar. Confiança é previsibilidade no comportamento. Como eu sei como Deus se comporta, eu posso confiar. Como eu sei que Deus cuida, mais uma vez eu estou triste, eu não sei, eu estou desesperançoso, eu não sei, mas eu posso confiar que o Senhor tem um comportamento previsível, porque o Deus é o mesmo, nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Ele se revela a mim. Naquela situação, Deus promete livrar os israelitas. A partir de Êxodo 6, lá, ele começa a descrever as pragas. Então Deus tinha um propósito para aquele povo previsível, que era de libertar aquele povo. E Moisés era o homem que Deus usou para indicar a Faraó a necessidade de libertar aquele povo. E Faraó endurecia o seu coração. Então Moisés ia lá e dizia a respeito de que Deus ia agir em atuar em uma praga, determinada praga ia acontecer. E Faraó endurecia o coração e acontecia aquela praga. E 10 pragas sucessivas iam acontecendo. As águas tornam-se em sangue, a praga das rãs, dos piolhos, das moscas, da peste dos animais, só dos egípcios. As úlceras, as chuvas de pedras, gafanhotos, trevas e depois a morte dos primogênitos. Então Deus ia ali estabelecendo sim o seu poder de justiça para que a sua vontade fosse estabelecida. E nisso o povo poderia confiar que Deus estava cuidando deles. Deus guiava o povo. Deus guiava o seu povo. E Êxodo 13, 21 e 22 diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A condição de comportamento previsível de Deus nos diz que Ele está conosco, de dia ou de noite, enquanto a crise é forte ou quando a crise já é fraca, enquanto em todos os momentos da nossa vida, o Senhor está conosco. É uma condição de previsibilidade. Podemos confiar no nosso Deus. Então, no momento
da sua crise, em que você não tem muitas respostas, a palavra de Deus quer te ensinar nesta noite que você pode confiar, porque Deus tem um comportamento de cuidado, de amor, um olhar que nós não temos, porque somos falhos, somos limitados, mas o Senhor tem todo o poder. Amém? Podemos confiar. Confiança requer obediência. Depois eu vou entrar mais um pouco na questão da obediência. Nem sempre o povo de Israel esteve disposto a obedecer. Nem sempre. Não em sua totalidade. Não é? Não podemos dizer assim, o povo hebreu, né? Nesse momento, o povo hebreu. Ele vai se tornar o povo de Israel depois. Né? Mas nem sempre eles estiveram dispostos a obedecer. Aqui no texto que nós lemos, houve a seguinte indagação: será que não há sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que morramos nesse deserto? Não, mas qual que é a sua? Pelo menos lá no Egito a gente tinha lá o cemitério, a gente está agora para morrer aqui, não queria morrer lá. A dureza do coração do homem, a falta de visão de que Deus está à frente, muitas vezes nos coloca, nos faz que nos momentos de crise, ao invés de confiarmos no Senhor, questionamos a direção que o Senhor está nos dando. Isso é um questionamento para cada um de nós, uma reflexão. Né? A murmuração do povo, a minha murmuração e a tua murmuração, nos impede de confiar em Deus, porque nos impede de ver quem realmente Deus é e o que Ele está fazendo na nossa vida. A grande obra que Deus está fazendo na nossa vida, através de uma crise, através de um problema, sim, mas uma grande obra que Deus está forjando a nossa vida para coisas maiores, e nós estamos murmurando e questionando. Conhecemos a Deus, conhecemos o seu poder, por isso podemos confiar. Amém? Não vamos dormir não, gente. Fica acordado aqui comigo. Eu não, aqui no momento do louvor, eu estava bocejando, mas eu não sei o que está me dando, gente. Porque eu estou de férias da camerada, e eu tenho dormido bastante. A quanto mais eu durmo, mais eu bocejo. Então não dorme não. Eu sei que está dormindo, só não vou falar o nome. Tá? Mas eu gostaria de continuar, né? Fechando esse momento de confiança, desafiar cada um de vocês. É um desafio para mim também. O pregador, quando fala aqui, nós não temos essa herança de outras igrejas, quando o pregador, a pessoa fala em nome de Deus, ele é inerrante. Né? Todos nós podemos errar. Eu estou aqui como um dispenseiro da graça de Deus, pela misericórdia e a graça do Senhor, falando a cada um nessa igreja. Mas quando abro a palavra de Deus, me preparo o coração, Deus está falando profundamente no meu coração. Porque muitas vezes, no momento de crise, a primeira coisa que eu faço é: o que eu vou fazer? Primeiro erro, né? E a palavra de Deus diz o quê? Maldito o homem que confia no homem. Não está falando assim que eu não posso confiar em pessoas dignas, né? Eu não posso fazer parceria, eu não posso me casar, não dizer nada disso. É maldito o homem que põe a sua confiança em outro homem, ou nos recursos que um humano pode dar, nos meus recursos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor. Então, nos momentos de crise, para de ver a sua conta bancária. Tem que ver uma crise financeira? Você planejar. Mas olha para o alto. Deus tem provisão para as nossas vidas. Amém? Para de pôr sua confiança no seu médico. Nossa confiança está no Senhor. Amém? Então eu gostaria de olhar para esse texto e retirar dela uma outra lição, né? Do que Deus nos ensina nos momentos de crise. E a segunda lição que Deus nos ensina é a respeito de uma cadeia de comando. Isso eu acho assim fantástico.
podia usar uma outra forma de gerenciamento daquele povo, mas ele usa uma cadeia de comando, né? E se eu analisar bem a minha vida tem uma cadeia de comando, que começa na minha casa, né? Quando eu nasci já existia uma cadeia de comando lá em casa. Não tem esse coronel, subtenente, nada disso em casa. Mas tem pai, tem mãe, tem filho, tem marido, tem mulher, tem filho. É uma cadeia de comando. E aqui nesse momento de crise, esse momento que o povo de Deus precisava de uma forma unida reagir diante de uma dificuldade, para sair daquele momento de desequilíbrio para um momento melhor, que era um momento de se apegar e fazer realizar as promessas de Deus para aquele povo. Deus usou uma cadeia de comando, né? Deus escreve a história da humanidade se utilizando de uma cadeia de comando. Escolhe e utiliza pessoas para liderar outras, a fim de construir uma história de fé e conquistas. Profere-lhes promessas e cumpre na vida dessas pessoas segundo a obediência dessa estrutura de liderança. E a pessoa está dormindo. Hierarquia no céu, hierarquia na terra. Animais e homens. Hierarquia. O pastor Valdo falou sobre hoje. A hierarquia, né? Deus fez aquela criação e a primazia da criação, aquele que dirigiria a criação, não é? É o homem sobre os animais. Existe uma hierarquia, de forma geral. O jeito de as pessoas se relacionarem obedece uma estrutura de respeito e autoridade. E isso é respaldado na palavra de Deus. Você vai numa blitz policial, não? Existe uma figura de autoridade que é o policial. É ou não é? Né? A Silvana, quando fala, Silvana Canisto, né, psicóloga, quando fala sobre a autoridade, ela cita esse exemplo. Né? Então, passa o cidadão a 140 por hora. Pum! Passou. A polícia olha aqui, pega o carro, parou. Rapidinho, senhor, né? 140. Você tem como questionar alguma coisa? É autoridade. Pode passar a carteira, por favor. Vai trocar, para fora, preso, ou não. Então, uma autoridade. Autoridade constituída. No âmbito das nossas relações espirituais, existe também uma cadeia de autoridade. Moisés foi um homem que também se dispôs a obedecer a Deus e realizar plenamente a vontade de Deus para Israel, sendo um homem usado por Deus como líder daquele povo. Deus não chama homens perfeitos, isso é importante salientar, né? Então, na estrutura dessa cadeia de comando, não pense que seu pai, a sua mãe, o seu pastor, o seu chefe, são pessoas que têm responsabilidade sobre você, que eles sejam perfeitos. Não espere isso, porque Moisés não foi. Moisés não foi perfeito, mas ele cumpriu plenamente a vontade de Deus para o povo de Deus, porque fez a vontade de Deus. Moisés era manso, mais manso de todos os homens que havia na terra. Moisés, mesmo sendo manso, matou um egípcio, fazendo justiça com as próprias mãos, foi parar em Midian, onde ficou 40 anos, antes que Deus o chamasse para a missão de conduzir o povo. Esse era Moisés. Pastor Mário é perfeito? Não é perfeito. Pastor Valdo é perfeito. Carlos Purinho, perfeito? Não. Outros líderes da igreja, todos humanos. Mas Deus estabelece uma cadeia de comando para a sua igreja. Em Números 20, verso 9, após anos de serviço constante, uma paciência sem paralelo, Moisés caiu em seu ponto mais forte. Ele falou com ira e usurpou o lugar de Deus. Faremos sair água desta rocha para vós outros? Ele falou. Seguir a liderança instituída por Deus
é ter certeza de confiar na liderança de cuja integridade Deus cuida. Não você cuida. Deus cuida. Mesmo com todos os defeitos, Moisés foi livre. E depois, Moisés se prestou conta a quem? A Deus. Cada um de nós é um líder. Esse é um chamado para cada um de nós. Cada um de nós é um líder em alguma área da vida. Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para a sua igreja. É a maneira como nós, líderes, abraçamos os planos de Deus, influenciam o quanto Deus vai derramar de poder, de bênção e de unção nas nossas vidas e na vida da igreja. Deus quer usar a sua vida. E Deus quer que nós entendamos que existe uma cadeia de comando, de obediência que Deus age. Moisés nem sempre foi completamente respeitado, não é mesmo? Mas Deus deu toda a capacidade para que ele realizasse a obra e fizesse essa grande epopeia de fé que hoje nós conhecemos, que é a libertação do povo inteiro. Cadeia de comando. É impossível para cada um de nós, seja jovens, adolescentes, mesmo adultos, existem tantos adultos rebeldes, né? Não entenderam ainda uma situação de autoridade espiritual, autoridade sobre suas vidas. Não existe felicidade na desobediência, na rebeldia. Não existe. Tem uma história muito interessante na família da Fê, né? Ilustra, de alguma forma, essa questão da cadeia de comando. Nós estávamos comentando sobre isso ontem. A Fabiane, a irmã da Fê, os irmãos conhecem, é membro da nossa igreja, ela, com 6 anos de idade, tinha que acordar muito cedo para ir para o colégio, né? Aí ela reclamava, chorava. Aí chegou para a mãe e falou assim: mãe, eu não quero mais estudar. Não quero estudar. 6 anos de idade. Quero estudar, quero ficar em casa. Esse negócio de estudar, não aguento mais, colégio. E a Denise, muito sábio, falou assim: tá bom, minha filha. Você não quer estudar, mas é importante você ter uma ocupação, né? Então, um trabalho manual, um trabalho braçal, né? Porque quando a gente não tem a possibilidade de estudar, muitas vezes a gente tem que fazer outros tipos de trabalho que são importantes para a sociedade, mas são mais braçais, né? Então, acho que aqui em casa você pode cuidar da limpeza. Então, você vai ser a faxineira da casa. O que você acha? Ó, está de acordo, você é faxineira. Ela achou assim: me safei, enrolei minha mãe, está tudo certo. Chegou segunda-feira, 6 horas da manhã, a Denise liga a luz, vamos trabalhar, bora. Olha, foi trabalho duro. E o primeiro dia, pegou o paninho, limpando a casa, agora está na hora de lavar suas roupas. E pega lá, lava a roupa, 6 anos, colando o dedo. Agora vamos, no outro dia, puxa, agora a mãe vai me liberar. No outro dia de novo, pode ser. Parece mentira, né, gente? É verdade essa história. Deus deu sabedoria, Denise, Deus. Porque o final da história a gente já conhece. Na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, aspirador de pó, essa acabando, faltou garagem. Vamos limpar, lavar a garagem e coisa. E lá em Londrina, né? Aquela terra vermelha, aquela coisa que suja, né? Dentro de casa. Chegou na sexta-feira, a Fabiana falou: mãe, não sabe como eu tenho de ideia. Vou estudar agora, vou para o colégio, eu acho que é melhor. Mudei de ideia de profissão, né? Na cadeia de comando. Muitas vezes, já na fase de adolescência, na fase de juventude, a gente pensa que tem a nossa própria cabeça, a gente pode gerir a nossa vida completamente sem a autoridade dos nossos pais. E a desobediência leva o quê? Aos maiores problemas da nossa vida. Sejamos diligentes em relação à questão da autoridade sobre a nossa vida. A palavra de Deus também diz, no contexto do Novo Testamento, sobre pais e filhos espirituais. Muitas
filho a vida inteira nessa cadeia, né, de autoridade. Quer ser filho a vida toda. É só o leitinho espiritual. Muitos só querem ser pais. E uma coisa interessante na nossa vida é que todo pai também é um filho. Não é mesmo? Todo pai também é um filho. Isso segue uma ideia de mentoreamento. Pais espirituais que têm filhos espirituais, mas que também são filhos de algum pai espiritual. Não é? E assim, Deus vai trabalhando na vida da igreja. Quem são seus filhos espirituais? Somos desafiados aqui na igreja, na questão do discipulado, todo domingo. Todo domingo. Quem são seus filhos espirituais? Enxerga uma cadeia de comando, de ação de Deus, de trazer maturidade para a vida da igreja, através dessa cadeia. Quem é seu pai espiritual? É a pessoa que te aconselha, a pessoa que ajuda a discernir a vontade de Deus para a sua vida. A terceira lição que nós temos nesse texto é a respeito de um marco de celebração. Um marco de celebração. No capítulo 15, diz assim: então, depois que passou aquele mar, viu o exército todo subir. Então Moisés entoou, e os filhos de Israel também, este cântico ao Senhor. É um marco de celebração. Esse entoar do cântico no final da vitória, ele em si não é um marco, é um reflexo do que Deus já preparara no coração e na vida deles, no momento da crise. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesse terceiro ponto. Que o momento de crise é um momento de constituição de um marco de celebração da presença de Deus na nossa vida. Está passando um momento de dificuldade? Esse momento de dificuldade é um marco da celebração da presença de Deus na sua vida. Amém? Todo aquele processo de crise, então, construiu um marco celebrativo na vida do povo de Deus, que serviu para manifestar o poder de Deus na vida do povo hebreu e de toda a sua posteridade. Nós somos a posteridade. Esse marco celebrativo alcançou as nossas vidas. Celebração é a parte cultural e material, ou seja, não é algo, não é um objeto, não é uma obra de arte, há uma manifestação, um movimento, né? Que distingue a forma e o método de elaboração de determinada cerimônia. Ou seja, a celebração está ligada a uma cerimônia. O povo se reúne para realizar alguma coisa. Sendo essa de objeto de fundo religioso, né? Então, uma celebração pode ser um culto como esse, pode ser um ato político, também é uma celebração, né? Então, esse é um conceito. Também pode ser no foco da educação, no foco militar. Estava rodando por aí no Facebook um vídeo de uma formação assim na AMAN, na Academia Militar das Mulheres Negras. Eu nunca fui lá pessoalmente, mas com o vídeo, aquele negócio é fantástico, é bonito, a organização, como eles caminham, como eles fazem. Então aquilo é uma cerimônia, né? Uma celebração. Pode ser familiar, pode ser científico. No outro foco de interesse cultural científico tem a necessidade de representação didática e pedagógica para se tornar compreensível. Então a celebração é uma manifestação de um povo para que aquele símbolo seja reconhecido, reproduzido e identificado. Isso é uma celebração. E dentro do propósito de Deus, ele faz que esse momento de crise constitua também um momento de celebração de uma das festas mais poderosas, significativas, emblemáticas das nossas vidas, que é a Páscoa. A 10ª praga, que foi colocada ali, dita por Moisés, proferida por Moisés e depois
veio acontecer foi a praga da morte dos primogênitos. Né? Então Deus, naquele momento de crise, estava preparando algo muito especial, não só para aquele povo, mas para toda a humanidade. Isso que eu quero que os irmãos entendam. No momento de crise na sua vida, Deus está preparando algo muito especial, de uma celebração da sua presença, que não só você vai usufruir, mas todos quantos cercam a sua vida poderão testemunhar do que Deus fez. Então, aquele povo é conduzido a pegar um cordeiro, cada família tinha que tomar um cordeiro. Então, de toda a história do povo hebreu e a saída do Egito, essa parte é que mais me impressiona. Me impressiona muito mais do que propriamente a passagem pelo mar. Né? A parte em que Deus ordena ali que as pessoas peguem e tomem um cordeiro, façam aquele cordeiro, mas tomem do sangue e passem nos umbrais da porta. Uma promessa de que todas as casas que tivessem aquela marca, Deus ia passar por elas, ia pular aquela casa, de maneira que os seus primogênitos não seriam atingidos. A questão do primogênito, para aquele povo do Egito, e também o povo hebreu, primogênito simbolizava muito. Primogênito não só dos filhos, né, dos humanos, mas dos animais também, porque eles eram como que a condição de passar toda a natureza genética das qualidades do indivíduo estava no primogênito. Era algo para eles de muito valor naquela cultura. Então, Deus, na sua justiça, no seu ato de justiça, Ele faz com que todos os primogênitos dos egípcios morressem. E ali há grande pranto e desolação. Mas os primogênitos do povo hebreu estivessem intactos depois daquela noite. Páscoa, então, é a festa de libertação daquele povo. É uma festividade que vai acompanhar aquele povo por muitos e muitos anos, dessa mesma forma até o ano 70 depois de Cristo. Depois vai mudando um pouquinho a nossa compreensão depois de Cristo, muda um pouquinho, depois eu vou falar sobre isso. Mas até ali simbolizava ano após ano a libertação das nossas vidas, porque Deus cuidou das nossas vidas. No momento de crise na sua vida, confia e crê que o Senhor está cuidando de você. Então, o sangue de Cristo, o sangue daquele cordeiro já simbolizava o sangue do nosso Salvador, que viria no futuro, e na presciência de Deus já sabia de tudo. Ele já estava se revelando aquele povo a nós, como aquele que iria prover a nossa salvação. Na origem da celebração da Páscoa, vemos de que forma os acontecimentos de uma noite mudaram as histórias dos egípcios e do povo de Israel. A celebração da Páscoa teve significado distinto para hebreus e egípcios, pois na noite em que foi instituída, houve lamento no Egito, mas a seguir ocorreu a libertação prometida para os filhos de Israel. Então, para entendermos mais um pouco, os egípcios, Moisés havia falado que iria libertar Israel, os hebreus, o rei não cedeu. Mesmo com o envio de pragas e tudo que aconteceu, Deus ainda tinha mais um julgamento para o povo egípcio, que foi a morte dos seus primogênitos. A Páscoa para os egípcios era o ápice da justiça de Deus, corrigindo a história e fazendo a história do povo hebreu acontecer. Agora, para Israel, é a sua completa libertação.
Agora, eu fico pensando, se parar para pensar nessa ordem, né, de Deus, sem muito nexo, não é? Sem muito nexo. Para nós, hoje não tem muito nexo, para aquele povo também não tinha. Somos humanos, tais como eles eram, somos também hoje. Deus chegar assim para você, através de um pastor, de uma autoridade espiritual, se hoje é dia de pegar um cordeiro, passar nos umbrais da porta, porque Deus vai fazer assim, vai libertar as casas daqueles que obedecerem, e aqueles que não creem, não obedecem, vão perecer. Que história mais difícil de entender. O nosso questionamento, a nossa vida, a nossa mente, começa a criar assim, questionamento. Esse negócio aí não vale nada, isso aí acho que é balela, é outra coisa que vai acontecer, e a gente não se entrega completamente. Aquele povo tinha uma decisão pela frente, ou obedecer, ou seguir seus próprios princípios, sua intuição. Eles decidiram obedecer. O que Deus espera hoje de nós é o que esperava do povo hebreu naquela época, é de obediência. Essa palavra nos tem colocado, às vezes tem colocado nossos pensamentos, confrontando nossas atitudes. A gente pensa em obedecer, mas a nossa atitude é de desobediência. Não raro, nós sabemos como obedecer a Deus. Sabemos também que Deus espera que não apenas saibamos como proceder em nossa vida, mas espera que saibamos obedecer a Ele integralmente. Obediência tem um preço. Obediência tem um preço. O povo de Israel recebeu o preço da obediência. E o povo egípcio recebeu o preço da desobediência. Se para a obediência existe um preço, para a desobediência existe um preço. Obedecer faz diferença. Para o povo, para os israelitas no Egito, a obediência preservou a sua vida. Já a desobediência do povo egípcio fez perecer a vida dos primogênitos e a derrota da sua história. Charles Swindoll continua o pensamento. Ele diz assim: Deus nunca pediu para que as pessoas refletissem sobre aquela ordem. Nunca pediu para que conversassem sobre aquela ordem. Nunca pediu para que considerassem a ideia, que decidissem se concordavam com ela. Ele simplesmente lhes disse o que fazer e quando. A seguir, disse a eles o que aconteceria como resultado de sua estrita obediência às suas ordens. A fé no que Deus diz e a obediência no que Ele disse. A fé e a obediência precisam caminhar juntos. Então, para o povo egípcio, a Páscoa é sinal de desolação, de tristeza, de dor. Para o povo hebreu, é uma situação de liberdade, de libertação, de consecução da vontade de Deus para a sua vida. Para nós, a Páscoa constitui algo de mais precioso que Deus podia dar para a humanidade. Ele nos faz recordar de Jesus, nosso Cordeiro Pascal. A progressão da revelação de Deus, Deus vai constituindo a ideia de algo, de uma celebração maravilhosa, que nasce no meio de uma crise, que atinge até agora, até hoje, as nossas vidas, e eternamente vai significar para nós a mais bonita, poderosa celebração de Deus para as nossas vidas, porque é acesso a Deus, acesso à vida eterna. Paulo,
Conclama os coríntios a eliminar o fermento da malícia e da iniquidade e observar diariamente a festa, porque Cristo, nossa paz, foi por nós sacrificado. Tudo isso nascendo de uma crise. E Deus controlando os aspectos da história para que chegássemos a essa compreensão. É momento de crise na sua vida. Deus está controlando todos os aspectos da história para que haja, mesmo no momento de crise, uma compreensão, uma celebração da presença de Deus na sua história. Paulo declara diretamente que Cristo é o nosso Cordeiro pascal. E João Batista também diz: Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro de Deus que foi pré-anunciado naquele momento de crise. Deus está se revelando a você nesse momento de crise, nesse momento de conflito, de necessidade. Deus está se revelando profundamente na sua vida. Agora, a maneira como enxergamos o que Deus está fazendo faz toda a diferença. Aquele mesmo acontecimento era visto do ponto de vista dos egípcios como morte, desolação, desesperança. Para o povo hebreu, liberdade, libertação completa, consecução da vontade de Deus. Momento de crise na sua vida, como tem sido visto por você? Momento de autocomiseração, momento de autocrítica, momento de murmuração, momento de prostração, momento de desistência. A vontade de Deus para as nossas vidas, nas lições que tiramos da palavra dele hoje, é que os momentos de crise servem para confiar no Deus que cuida da história. Um momento de saber que Deus, mesmo no momento de dificuldade, como é o que acontecia com o povo hebreu, está forjando uma história muito superior, muito perfeita, muito poderosa, da celebração da sua presença na sua vida. Foi assim que aconteceu com o povo hebreu, é também assim na nossa vida. Deus fez uma grande crise motivo de uma grande celebração, de um marco, de um altar. Deus nessa noite convida você a obedecer. Deus nessa noite considera a crise das nossas vidas, as nossas crises, os nossos momentos, as nossas dificuldades. Mas Ele te convoca você, convoca a mim a obedecer. Convoca a mim e a você a recebê-lo. A recebê-lo. Receber os seus desígnios, a sua vontade, a sua sabedoria, aquilo que só Ele pode realizar. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos orar. Da mesma maneira, naquela situação, existiam os que criam e os que não criam. Não é? Para aquela realidade toda, Deus, Yahvé, para os egípcios era uma mentira, algo que não existia. Enquanto para os israelitas ou para o povo hebreu, era a única salvação. Ainda hoje, aos que creem, aos que passam de largo, a única resposta que existe para o homem, para a sua salvação.
Feche os olhos. Nós queremos entregar as nossas vidas.